Às vezes a economia de uma vida para pensar no futuro dele, está tudo dentro de casa. Então eu não posso trazer para o nosso cliente investidor uma mentira ou uma quebra de expectativa. A Avel, em 2024, ela foi reconhecida como o maior escritório do Brasil. Mas não porque a gente é melhor do que os outros, alguma coisa nesse sentido, mas porque a gente montou uma estrutura bem mais completa. E a gente sabia o que está acontecendo, né? O mercado está mudando. O que o pessoal está enxergando que a gente não está vendo? E na época a gente falava, nossa, isso aqui é uma loucura, não pode ser, não faz sentido, né? Quando a gente tem um horizonte interessante, o consórcio ele se torna uma ferramenta excelente para alavancar patrimônio, para aumentar patrimônio. Ele falou, William, eu quero ali na frente comprar terrenos, comprar imóveis e aumentar meu patrimônio físico, e o consórcio vai ajudar ele de forma a manter essa arbitragem financeira mensalmente, essa eficiência que ele vai ter ali na frente. Bem-vindos ao Legado Valente. Eu me chamo Giuseppe Valente, sou assessor de investimentos, sócio da Avel, escritório credenciado a XP Investimentos. E hoje eu estou aqui com duas lendas do mercado financeiro, William Bittencourt e Jefferson Rosa, que são meus braços direitos dentro do mercado financeiro hoje, dentro da gestão 360 que a gente entrega para o nosso cliente. E esse canal aqui ele foi idealizado para que a gente possa trazer a nossa rotina no dia a dia, como que a gente pensa o planejamento do nosso cliente, como que a gente se posiciona do lado do nosso cliente, né, e consegue dar essa assessoria 360, olhando para todas as áreas e todos os momentos da vida do nosso cliente. Então, quero agradecer a vocês, nos acompanhem, a gente vai falar um pouquinho sobre como escolher uma boa assessoria, como fazer uma boa gestão de patrimônio, né, como utilizar as soluções e ferramentas que o mercado financeiro nos disponibiliza para a área de aquisição patrimonial e como que a gente fecha tudo isso, né, numa gestão de risco, numa blindagem de patrimônio, junto da área de sucessão, que me auxilia muito e hoje, para mim, é o pilar fundamental dentro de um planejamento eficiente na parte de investimentos e na parte de gestão patrimonial. Então, eu estou aqui com o William e, Will, eu juntei esse time aqui porque eu queria um time realmente experiente, né, e hoje a gente está falando aqui, acho que ninguém tem menos de 10 anos de experiência dentro do mercado financeiro, mas antes da gente dar continuidade à nossa conversa, também quero agradecer, não posso deixar de agradecer a Prime Knife, nossa patrocinadora aí, né? Depois a gente apresenta os modelinhos que eles trouxeram. Também agradecer o Gabriel aqui em nome, né, da Corraleiro Parrijas, abriu a fábrica pra gente, vai assar também, então muito obrigado, Gabriel, por nos receber. Muito bom receber vocês aqui também. E Will, queria que tu te apresentasse antes do Jeff aqui, contasse um pouquinho, né, da tua experiência, da tua carreira, até para que o pessoal possa te conhecer e saber que a gente está dedicando um tempo valioso para eles. Perfeito, obrigado, Giuseppe, pela oportunidade. Eu tenho aí uma experiência de alguns anos no mercado financeiro, né, onde atuei como gerente de banco, etc., e hoje, né, atuo aí na área de aquisição patrimonial, ali no escritório. E realmente hoje a gente consegue empregar todos esses anos de experiência nessa ferramenta que a gente trabalha muito forte hoje no escritório, que são basicamente as formas de aquisição e também formas de um cliente investidor hoje alavancar seu patrimônio de forma eficiente. Legal. E Jeff, tu que é meu braço direito aí na parte de sucessão, me conta um pouquinho aí da tua trajetória, do teu histórico, do teu currículo, para a galera te conhecer também. Então, Giuseppe, obrigado pelo convite. Né? Assim como o Will, também mais de 10 anos de mercado financeiro. Até, na verdade, ano que vem eu vou debutar no mercado financeiro, né? São quase 15 anos. Né? Os últimos 6 dedicados à parte de sucessão de patrimônio. Né? Linkei aí tanto o conhecimento em mercado financeiro, quanto também a minha formação em economia, para poder hoje prestar um atendimento ali bem especializado dos clientes. Né? E o dia a dia vai nos trazendo, nos mostrando como que o brasileiro está, né, se encaixando para a parte de sucessão, né? A gente teve a reforma tributária agora, que é um tema que a gente vai ter que falar um pouco hoje também, né? E acabou trazendo esse assunto mais à tona. Então é um assunto que está muito em voga aí hoje com os clientes. Perfeito. Eu não posso deixar de pedir para vocês falarem também, assim, que uma das coisas que eu sempre digo para os meus clientes, e para quem ainda não é meu cliente, está me conhecendo, é que o mercado financeiro a gente não trata sobre números apenas, né? Não é só a parte financeira, a gente trata sobre pessoas.
cada pessoa, para construir o seu patrimônio, no momento da construção do seu patrimônio, tem muito suor, tem muita noite não dormida, tem dias sem ver a família. E eu selecionei vocês porque, assim como eu, vocês são pai de família, né? Vocês têm não só o dia a dia de vocês para tocar, mas tem uma responsabilidade por trás em casa. E, Will, na tua visão, assim, hoje, para te motivar, né, a enxergar para o olhar o patrimônio do cliente como se realmente aquele patrimônio pertencesse a ti também, o que tu usa do teu dia a dia, da tua família, desse peso que tu também traz para o teu trabalho, para trazer essa visão mais pessoal? Perfeito, Pepe. Excelente ponto. Assim, na verdade, hoje, quando a gente pensa até de uma forma eficiente de aquisição, né, tudo está linkado verdadeiramente a planejamento. E isso é algo que realmente, né, a gente trabalha, a gente vivencia ali até mesmo no dia a dia da nossa família, inclusive no escritório, onde de fato o planejamento ele faz total diferença, né, quando a gente precisa tanto alavancar patrimônio de forma inteligente, como também fazer uma aquisição, por exemplo. Então, naturalmente, quando a gente opta por um caminho mais caro ou por uma forma de utilização mais cara, a gente está comprando o quê? Na verdade, a gente está comprando tempo. E hoje, né, quando a gente tem a possibilidade de se planejar, de usar o tempo a nosso favor, a gente consegue maximizar os nossos ganhos, diminuir os nossos custos, né, de forma inteligente, para fazer uma aquisição planejada, por exemplo, quando a gente fala em imóvel. Então hoje, se a gente se planeja, naturalmente a gente vai pagar bem menos. Se a gente tem um custo infinitamente menor, realmente aí a gente cumpriu o nosso papel. Nosso cliente, né, cumpriu o papel, a gente cumpriu o nosso papel como assessor de trazer para o cliente uma ferramenta eficiente, onde ele maximizou os ganhos dele. Tá. Hoje, quando eu vejo assim que o cliente chega até mim, que ainda não tem um planejamento muito bem feito, o principal ponto do assessor, no meu papel, a gente enxerga hoje dentro do escritório, né, a Avel, em 2024, ela foi reconhecida como o maior escritório do Brasil. Mas não porque a gente é melhor do que os outros, alguma coisa nesse sentido, mas porque a gente montou uma estrutura bem mais completa. E eu reforço com todo mundo que hoje um dos grandes diferenciais do meu atendimento, do meu trabalho, além dele ser muito personalizado para cada cliente, né, tu veio de banco, tu também atuou experiência em banco, a gente sabe que uma carteira de um gerente, ele às vezes tem 1.000, 1.200 clientes, o cara não consegue dar uma atenção, até mesmo um atendimento de alta renda tem muitos clientes. Hoje a gente é nichado, o assessor ele tem no máximo 60 grupos familiares para atender ali, acaba podendo dar uma atenção melhor, uma atenção mais personalizada. Quando o cara chega para mim, eu mostro isso para ele, que eu vou olhar para ele como indivíduo, pessoalmente, mas que eu vou agregar para ele toda uma estrutura, né? Como se fosse um hospital bem completo, eu sendo o clínico geral, fazendo o diagnóstico e direcionando para o especialista mais adequado. Eu vejo que os clientes eles não conseguem enxergar o patrimônio como um todo. Eles têm essa dificuldade de olhar 360. Não, eu tenho os meus imóveis e eu tenho a minha carteira. E eu tento mostrar para ele que na gestão do patrimônio, como assessor dele, eu vou olhar para todos os pontos, todos os objetivos e fazendo um paralelo, até antes de linkar essa gestão da carteira para que a gente chegue na parte de aquisição e essa carteira nos ajude a fazer essa aquisição bem planejada, os clientes eles chegam com uma dor muito forte que é assim, mas eu sou conservador, eu sou moderado, eu sou arrojado. Eles se intitulam numa caixinha que eu vejo que dentro do banco, né, o banco está muito acostumado de tem lá o conservador, a carteira moderada, a carteira arrojada. Antes da gente falar de aquisição, trazendo um pouquinho e já pegando o gancho da experiência que vocês têm dentro do banco, como é que vocês viam isso no dia a dia, né? Como é que vocês veem essa diferença, que vocês que migraram da instituição bancária para uma corretora, para um escritório onde a gente tem essa liberdade de atuar? Como é que vocês sentem no dia a dia de vocês, que falam com vários clientes, essa diferenciação? Isso, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença, tá? A gente, eu e o Jeff, aí, que a gente tem vasta experiência sobre o mercado bancário, principalmente, de fato, sobre esse atendimento, né? Realmente, no banco, o cliente hoje ele é mais um, infelizmente, né? Por que isso? O gerente tem lá 35 objetivos diferentes para atuar, diversas metas, uma carteira muito grande. Então, de certa forma, separar o cliente, né, em um perfil acaba tornando o atendimento dele mais pragmático. Ele acaba se isentando de algumas questões, mas porque ele não tem tempo.
simplesmente de enxergar aquela necessidade, aquele objetivo com lupa e, de fato, trazer algo que vai agregar na vida daquele cliente. Então, infelizmente, até por uma questão de estrutura, são muitas pessoas e muitos objetivos para o gerente de banco atuar. O banco vende crédito, esse é o ponto, né? Os outros serviços que, na maioria das vezes, vão agregar de fato na vida do cliente, eles são serviços de prateleira no banco, né? Então, realmente, quando a gente traz isso para a assessoria e consegue atuar de forma individual, de forma personalizada, nossa, isso muda da água para o vinho, de fato. Na tua visão, Jeff, e quando a gente fala, né, dos produtos do banco, dos serviços que o banco traz, tu consegue ter essa visão clara de que quando a gente olha para o banco, as coisas não se conversam, e aí agora quando eu chego com um cliente com a gestão bem feitinha, com tudo bem alinhado, chego para falar da parte sucessória, as coisas conectam? Certamente, né? E a gente acompanhou muito também, até dando um passo atrás, essa mudança do sistema financeiro nacional, aí, do mercado financeiro, na verdade, né? Que foi a entrada de assessorias de investimento ao longo dos últimos 20 anos aí. Mas os últimos 10 muito mais forte. Isso a gente passou essa transição toda. Então eu me recordo muito bem, Pepe, trabalhando em banco lá, os primeiros clientes que foram saindo para XP, para o BTG, enfim, né? E a gente sabia o que está acontecendo, né? O mercado tá mudando. O que o pessoal está enxergando que a gente não está vendo? E na época a gente falava, nossa, isso aqui é uma loucura, não pode ser, não faz sentido, né? E hoje, quando a gente está do outro lado da mesa, né, enxergando o porquê disso, né? Um assessor com uma experiência vasta, com especialistas ao lado, né, dando esse apoio, né, a gente sabendo como era lá no banco, faz todo sentido, né? O cliente se sente abraçado, ele está muito mais bem representado, ele tem mais opções, tem para onde correr, para onde chorar, para onde, enfim, tudo que ele necessita, ele encontra no mesmo lugar, mas realmente bem assessorado. Sim. E não sendo o mais do mesmo ali, né? Só mais um dentro do banco. Quantos clientes tem uma agência, né? Que nem a gente vai tocar nesse assunto ali, depois quero trazer, mas quando a gente finalizou lá o meu seguro, tu falou, manda para Vitória, manda para, né, deixa com a esposa lá o meu contato da área aqui, porque ela precisa saber quem contate, precisa saber que ela tá bem resguardada. Então, claro, hoje, como a gente acaba sendo amigo fora daqui, é muito mais fácil para ela contatar, mas o cliente tem todo esse suporte, todo esse compromisso do time, esse compromisso da equipe. Mas trazendo um pouquinho então para a gente linkar, recentemente eu comecei a atender, faz alguns meses, a gente começou a atender um casal de clientes lá na minha carteira. Uma das primeiras reuniões foi com o Will, porque na demanda do casal, quando a gente começa a fazer aquela entrevista inicial, né, tanto de se apresentar quanto de conhecer o cliente, o principal ponto é conhecer o cliente, é conhecer nosso cliente, conhecer as necessidades individuais e fazer uma investigação geral. Eles me trouxeram que eles tinham chego já num valor de patrimônio que eles precisavam de um auxílio para fazer esse gerenciamento. Um era médico, anestesista, outra uma juíza, né? E eles estavam sem tempo, com uma filha pequena, estavam sem tempo para cuidar disso, e a gente montou uma carteira, uma gestão ativa, mostrou como faria uma gestão ativa, montou uma carteira, mas eles deixaram escapar que um dos objetivos deles era fazer a aquisição de uma casa. Eles queriam comprar uma casa no valor de 2,5, 3 milhões, mais ou menos, né, no período de 3 a 5 anos. Era o horizonte que eles tinham, e eles já estavam pensando assim, como que eles iam fazer. Mas antes de eles chegarem no valor, eles nem sabiam muito bem o valor. Eles sabiam que eles queriam ter uma casa dentro de um prazo de 3 a 5 anos e que eles estavam pensando em financiamento, pensando em outros modelos para fazer aquisição. E o que me chama a atenção é que eles estavam no banco e não conheciam a ferramenta do consórcio, que é uma ferramenta que já é difundida, é uma ferramenta antiga, mas eles demonstraram esse interesse. E aí eu comecei a investigar com eles, mas se vocês forem comprar uma casa, onde vocês vão comprar? Em que região vocês vão comprar? Qual o valor da região? Vocês estão disponíveis a fazer esse investimento? Vocês vão querer se descapitalizar para fazer esse investimento? Vocês vão querer, né, vocês não se importam de tomar um financiamento? Como é que vocês querem fazer essa aquisição? E aí eu fui sentindo deles ali, eles... Não, quando chegar na hora, a gente vê um financiamento, ou vê se já juntou o dinheiro, a ideia realmente é juntar o capital e poder fazer a aquisição à vista. O principal objetivo deles era fazer a aquisição à vista. E aí, com o patrimônio que eles já tinham, eu falei para eles, e se eu apresentar para vocês uma ferramenta que o investimento que vocês já têm vai pagar a parcela, o rendimento vai pagar a parcela, e vocês vão poder fazer essa aquisição com calma, planejada, e ela pode acontecer antes desse prazo, né?
pode correr o risco dela acontecer antes, mas dentro desse prazo é bem tranquilo da gente executar. E eles, a gente vai adorar e tudo mais, não vai precisar se descapitalizar. Só que quando eu falei que os investimentos iam pagar, eles me disseram, não, mas a gente quer se organizar para fazer aportes. E a gente estruturou o fluxo de caixa na parte de gestão de financeira deles, estruturou o fluxo de caixa e viu que ia sobrar um aporte de 15 a 20 mil reais por mês. E a gente destinar essa parte desse aporte para uma ferramenta que fosse facilitar a aquisição deles, né? E a outra parte para a gente continuar aumentando o patrimônio na carteira diversificada de acordo com o perfil deles. E aí eu apresentei o Will e a gente trouxe a ideia, né, da ferramenta do consórcio para a parte de aquisição. Will, me fala um pouquinho do que tu vê das demandas que chegam até ti, como que a gente construiu para esses clientes, né, esse planejamento para essa aquisição futura, como se enquadrou na realidade deles e por que entendemos que era a melhor solução para eles naquela realidade. Perfeito. É legal esse case porque ele realmente mostra, né, aquilo que eu falei de forma bem clara. Quando o cliente ele tem tempo e quando ele tem, de fato, uma assessoria que auxilia ele a se planejar, aí ele tem o melhor dos cenários. Né? Então, né, nesse caso, a gente precisa sempre entender quanto tempo o cliente tem. Esse é o ponto principal que vai basicamente nortear a nossa conversa quando a gente fala em consórcio. Né? Então, a gente tem hoje algumas alternativas no mercado quando o cliente pensa em fazer uma aquisição inteligente. O que eu diria que é inteligente? Hoje, né, com a possibilidade de você usar uma rentabilidade, ter uma rentabilidade utilizando juros composto, né, ao teu favor e usando uma ferramenta de dinheiro barato para fazer a tua aquisição, é o melhor dos cenários. Né? Porque se a gente pensar aí, Selic hoje a 15%, né, a gente tem um custo de financiamento extremamente elevado, né, na casa aí de 13%, 14% ao ano de custo efetivo total em alguns bancos. E quando a gente traz isso para o consórcio, a gente diminui esse custo para 1,2 ao ano. Claro, tem nisso aí reajuste anual, que basicamente também vai acompanhar a valorização do imóvel. Então, o custo hoje de um consórcio é a taxa de administração, basicamente de 1,2 ao ano nessa casa hoje. E quando a gente fala de consórcio, o consórcio tem no banco, o consórcio tem empresa só de consórcio, tem Exato. Dentro dos escritórios, enfim. Hoje o nosso diferencial lá, que a gente consegue achar dentro da nossa estrutura o parceiro mais adequado para o cliente. Como Esse é o ponto. Tu usa a nossa equipe, porque além de ti tem todo, né, o pós-venda, tem toda a equipe por trás ali. Como é que a gente usa essa estrutura para ganhar tempo para o nosso cliente? Exato. Então, assim, hoje, isso é muito legal porque eu tenho liberdade para atuar. Né? Quando a gente trabalha hoje no escritório, na Avel, né, consórcios, a gente tem 6 parceiros. Né? A gente trabalha aí com 6 administradoras grandes, enfim, né, com muitos anos de mercado. Isso é legal que isso me traz liberdade de escolher a que mais vai casar com o objetivo do cliente. E quando a gente pensa em consórcio, às vezes, a gente, né, o cliente aquele mais conservador, mais antigo, ele vai lembrar daquele consórcio de banco, mais engessado, realmente mais, onde a estrutura é mais limitada. E hoje, quando a gente traz para o escritório, a gente tem liberdade. Então, eu escuto o cliente, eu entendo a necessidade dele e eu consigo trazer a administradora que vai casar melhor com esse objetivo. Né? Por exemplo, tem tempo. Se a gente tem tempo, a gente não precisa partir, por exemplo, para uma forma de aquisição, uma forma de contemplação mais agressiva, como lance livre. Se o cliente tem tempo, a gente pode usar, né, uma configuração de lance fixo, lance embutido, que são detalhes que a gente tem aí no consórcio e que me dão tempo para contemplar de forma confortável e deixar o dinheiro do cliente investido. Perfeito. Obrigado, querido. Vamos apreciar essa carne aí que o Gabriel trouxe, que tá ótimo. E até aproveitando o gancho, Gabriel, tu que está nos acompanhando aí, que já acompanha os guris também de longa data, né? Tu que é um empresário, eu admiro todos os empresários do Brasil, porque não é fácil empreender no nosso país. E cada dia a gente vê que parece que vai dificultar mais, né, as coisas. No teu dia a dia, quando tu vai olhar para o teu patrimônio que tá em formação, tá crescendo, tu que é pai de família também, assim que nem a gente, o que tu vê de fundamental quando tu precisa de uma equipe de apoio aí para fazer essa gestão? Não sei se tu já utiliza também, já vamos aproveitar o Gabriel aqui, né? Não sei se já utiliza de alguma assessoria ou não. Não, há pouco tempo, como eu falei com o Will, que o Will já começou como meu cliente, depois acabaram virando meu amigo, ele e o Jeff. E há pouco tempo eu falei com ele e fiz um consórcio, né? Para justamente ter
ter essa programação aí de conseguir aumentar os bens, me capitalizar melhor, né? Com um custo baixo, de poucos juros, poucas coisas. Né? Uma das coisas que a gente brinca, né? Consórcio não tem juros. Então, o consórcio tem a taxa de administração. A gente sempre entra na reunião para explicar para o cliente todos os custos envolvidos. Aqui a gente não vai, não é o foco se aprofundar na parte de custos, porque quem tiver interesse vai nos procurar para conversar. Que é muito vantajoso, né? Mas tu sentiu, quando a gente apresentou todos os detalhes, a diferença de um para outro. Muito diferença. O legal é que o Gabriel me trouxe um ponto ali, e é muito interessante isso, a gente ouviu o cliente. Né? Quando a gente ouve, o Gabriel é um amigo de longa data, quando eu trouxe para ele, né, comentei sobre a ferramenta, e ele me trouxe, Paulo, eu acho que isso vai me ajudar né, como, de fato, uma arbitragem financeira para eu me organizar de fato, né, e realmente pensar no longo prazo, que hoje, quando a gente tem um horizonte interessante, o consórcio ele se torna uma ferramenta excelente para alavancar patrimônio, para aumentar patrimônio. Ele falou, William, eu quero ali na frente comprar terrenos, comprar imóveis e aumentar meu patrimônio físico, e o consórcio vai ajudar ele de forma a manter essa arbitragem financeira mensalmente, essa eficiência que ele vai ter ali na frente. O que eu falo para todo cliente que quando o cara não quer consórcio, quando a pessoa não quer o consórcio, é o melhor momento para a gente fazer um consórcio. Exato. Porque todo mundo em algum momento vai fazer a aquisição de um imóvel ali na frente. Seja para moradia, seja para botar para um aluguel ou para um negócio de oportunidade. Sempre vai surgir. Querendo ou não, os nossos pais aqui, a avó sempre diziam, o melhor investimento é comprar tua terrinha, comprar teu tijolinho ali, deixar lá que é o melhor investimento. Só que se a gente já tem um consórcio rodando, né, sem a preocupação de ter que antecipar, porque o consórcio é para aquele cara que não tem pressa. A gente tem como usar o consórcio para quem tem pressa, na parte do consórcio já contemplado, que a gente também pode tocar, né? Tocar nessa seara depois, que o escritório hoje oferece, as cartas contempladas. Até pegando esse gancho, aproveitando que a gente está falando dessa aquisição, né, que o consórcio ele vai servir para isso, e o cara vai se descapitalizar, a pessoa vai se descapitalizar menos na hora, porque surgiu a oportunidade, se eu tiver que dar um lance, eu não vou precisar comprar, né, com o valor total à vista, ou muitas vezes a carta já vai estar contemplada e eu vou poder utilizar essa carta. Mas com a carta contemplada hoje, a gente vê que nesse cenário de juros altos, surge a oportunidade de a gente fazer a alavancagem financeira. Perfeito. A gente tem um cliente que vai ter a carta contemplada e ele pode usar para comprar um imóvel, mas ele também hoje pode optar por vender essa carta e esse mercado está bem aquecido. Perfeito. Como que a gente traz aqui para os nossos clientes a estratégia para o cara que não quer, para a pessoa que não quer fazer aquisição de imóveis, mas quer usar esse mercado a favor dele para fazer essa alavancagem financeira? Legal. O que tem chego de demanda para ti? Se tu puder nos trazer um caso aí recente que chegou, que a gente teve sucesso, insucesso também, porque a ideia aqui é trazer essa transparência, né? Perfeito. Giuseppe, hoje a gente tem, quando o cliente pensa em aquisição, a gente tem basicamente 3 formas desse cliente adquirir um imóvel, por exemplo, sem ser à vista, claro. Porque a gente pressupõe que à vista, realmente, se o cliente pode comprar à vista, não vale a pena, é o momento dele de investir e usar uma ferramenta barata para isso. Então, vamos lá. Hoje, quando o cliente pensa em adquirir, ele tem basicamente o financiamento. Financiamento é uma ferramenta que vai te trazer o imóvel de forma rápida, mas é a ferramenta mais cara do mercado. Basicamente, tu paga ali hoje 3 vezes o valor do imóvel no final. E tudo bem, é tudo uma questão de perfil. Hoje a gente também tem financiamento lá dentro de casa, na estrutura da Água. Fora financiamento, a gente tem o consórcio do zero. O consórcio do zero, ele demanda o quê? Estratégia, planejamento. Né? A gente tem toda uma equipe especializada nesse sentido, onde a gente vai conseguir, junto com o cliente, trazer uma forma de contemplação mais rápida, via lance livre, ou uma mais confortável, através, por exemplo, de um lance fixo, onde quando a gente tem mais tempo. Mas quando o cliente não tem tempo, e antes ele só tinha como opção o financiamento, existe hoje o mercado de cartas contempladas. Gosto muito de dizer para o nosso cliente que a carta contemplada hoje ela é o meio do caminho. Então a gente tem aqui, como forma mais barata, o consórcio do zero, demanda planejamento, tempo, né? Depois a gente tem a forma mais cara, que é o financiamento, e o meio do caminho, que é a carta contemplada. Basicamente, a carta contemplada, hoje, um mercado extremamente aquecido, ela vem de alguém que contemplou uma carta de consórcio e não quer comprar nenhum imóvel. Esse cliente vende a carta contemplada para alguém que quer, de fato, comprar um imóvel.
Então, a pessoa compra essa carta contemplada, paga um ágio para esse dono da carta, e ela, com essa carta já contemplada, ela escolhe seu imóvel e compra o seu bem desejado de forma imediata. O legal é que ela já está contemplada. E se a gente pontuar como custo, a carta contemplada, mesmo que tenha o gasto do ágio, ela ainda tem um custo menor do que o financiamento. Então é muito legal hoje trazer também, e a gente consegue ouvir nosso cliente, ouvir a demanda e trazer isso também. Hoje a gente possui, né, um estoque aí de cartas contempladas dentro de casa. Então, basicamente, a gente tem tudo que o cliente precisa dentro de casa. Show de bola. Jeff, tu que é amigo do Will, assim, né? Vocês trocam muita informação nesse sentido. Quando a gente está conversando sobre a gestão de patrimônio do cliente, todo esse planejamento, tu sente que tem alguma dor que nas conversas, porque dentro da nossa reunião, quando eu vou te apresentar para o cliente, é onde a gente consegue ter maior transparência do cliente, ele abre todo o patrimônio dele para nós, né? Sim. E às vezes ele não abre para o assessor. Tem vários assessores que estão dentro desse mercado já há bastante tempo, ou até mesmo gerente que não sabe tudo. Eu tenho um cliente que me fala lá que ele era o assessor anterior a mim, era do banco. Aí levou ele para assessoria, ele tinha um valor, e hoje ele tem um valor muitas vezes maior comigo, e ele fala, cara, se tu cruzar com ele, tu nem fala, porque ele nem sabia que eu tinha tudo isso. O que tu sente que é essa dor, assim, do cliente não se abrir? Porque daí quando chega na nossa vez de conversar com ele, eles se abrem bastante para ti. Qual que é a principal dor que tu sente do cliente não abrir, não trazer todo o patrimônio pra gente? Em vezes é a confiança mesmo, literalmente, né? Ou aquela formando uma parceria, então ele vai trazendo aos poucos, ele vai te formando a pouco, vai abrindo aos poucos, vai vendo que tem uma pessoa da família, né? Mas quando a gente faz a reunião de sucessão, uma reunião que ela é muito direcionada, e o cliente acaba entendendo que tem uma dor por trás. Ou por ele já ter passado por uma sucessão, por um inventário, né? Ou por saber que realmente é um problema no Brasil, tanto a parte de custo, parte de litígio, né, que são as principais dores dos clientes. E ele sabe que naquela hora ele tem que falar a verdade, ele tem que se abrir um pouco mais. Mas eu digo assim, tu que está acostumado a fazer, não só comigo, que tu acaba apoiando outros assessores, mas a dor do cliente na parte do planejamento financeiro, da gestão de investimento, assim, né? Porque antes dele se abrir, porque ele sente essa necessidade, por falar de sucessão de algo que vai pegar a família, a gente vai falar de outras dores, mas tu sente que tem alguma dor, assim, dentro do cliente, na parte de transparência mesmo, de confiar na outra pessoa que está do outro lado, daquilo que a gente está trazendo para ele de fato ser real, assim. Como é que tu sente no dia a dia, até pegando um pouquinho desse gancho da experiência de vocês? Claro. Aí vai muito do cliente já ter sido machucado em algum lugar, né? Quando a gente está acostumado com o sistema tradicional aí, muitas vezes não é o melhor para o cliente que acontece, né? Não é oferecido o que é o melhor para o cliente e, em vezes, também aquilo que traz mais vantagem para o gerente ou para o assessor de um outro escritório é o que ele acaba entregando para o cliente e ele nem sabe disso, né? Então, quando ele enxerga que ele está tendo valor no serviço que está sendo entregue, ou um valor realmente por oferecer a melhor ferramenta, ou por saber que está sendo transparente, ele enxergar isso, porque vamos ser sinceros, né, Pepe? Os clientes são pessoas ou empresários ou médico, né? Pessoa que tem um conhecimento, tem uma inteligência por trás, né? Então não adianta a gente querer ir com quase 40 anos na cara tentar enganar um cliente, né? Isso não vai acontecer. E se tu fizer, tu não vai perdurar no mercado igual a gente perdura, né? Então talvez a dor do cliente é essa, né? Talvez ter sido já enganado lá atrás, isso não é tão positivo. Eu sinto que hoje muitos clientes, quando a gente vai falar na dor, eu tô na reunião, aí a gente apresenta e o cliente chega para marcar a segunda reunião, que é onde entra a parte de planejamento, que daí eu vou trazer lá quais são os ativos, né? Como que a gente vai alcançar o objetivo, se tem que fazer a reunião contigo primeiro, se tem que fazer a reunião com o Will. Aí eu vou fazendo a escadinha e já apresento o cronograma para ele. Mas antes de chegar nessa parte, os clientes eles não sabem ou não questionam como que é a nossa remuneração, assim, sabe? Eu sinto que eles não tocam nesse perfil, eles não sabem como que remunera o gerente banco, eles acham que o gerente vai receber só o saláriozinho que o banco paga, ou não sabem como remunera um assessor, não sabem como que funciona essa diferenciação de banco, corretora, mas o que eu mais sinto é o cara não sabe como que paga o assessor dele. Chega muito cara, muita família para mim, vou fazer a reunião, chega na reunião, o pessoal se encanta com todo
com todo o processo, toda a equipe que a gente tem por trás. E aí eu pergunto para ele, tá, mas como que tu remunera teu assessor? Né? Como que tu escolheu o modelo de remuneração? E não sabe dizer. Os caras não sabem dizer como que eles remuneram o assessor. Mas eu não pago nada. Aberto. Aí eu sempre falo, né, cara, se tu acha que tu tá pagando nada, tá pagando o modelo mais caro. É o modelo mais caro, se tu acha que não tá pagando nada. E aí eu tento explicar para ele que dentro do escritório a gente trabalha com os dois modelos que existem no mercado, que existe o modelo comissionamento, né, que é o mais tradicional no Brasil, mas existe também o modelo de fee-based, que é um valor fixo que o cliente vai pagar anual e vai descontar da conta dele, vai vir uma fatura. Esse modelo comissionamento, que é o mais utilizado no Brasil, muitos não sabem, mas quando a gente explica, ele inclusive foi banido, não sei se vocês sabiam disso, mas ele foi banido em vários países da Europa. Tem países que não aceitam esse modelo, quando vai trabalhar assessoria de investimentos. E esse modelo é o menos trabalhado nos Estados Unidos. O mais trabalhado hoje nos Estados Unidos e o único utilizado em alguns países da Europa é o fee fixo, onde o cliente ele paga esse percentual e ele acaba excluindo um dos grandes problemas, que é o calcanhar de Aquiles da profissão, que é o conflito de interesse que existe. Que é isso que tu está falando, eu acredito que seja tu apresentar algo para o cliente que não é vantajoso para o cliente, sim para quem está apresentando, né? Para quem está trazendo aquela solução. E no nosso trabalho ali, eu sempre apresento que nós, dentro do escritório, trabalhamos os dois modelos. Não existe um melhor modelo. Cada modelo ele tem seu ponto forte e seu ponto fraco. O que existe é o modelo mais adequado para o cliente. Mas por que tá todo mundo agora querendo trabalhar o FII fixo, né, dentro do nosso universo, trazendo como solução? Porque em 90% das vezes esse vai ser o mais adequado para o perfil do cliente, porque ele evita realmente esse conflito de interesse, que é uma das maiores dores. Mas aí dentro da reunião eu consigo explicar para o cliente o ponto forte e fraco de cada um, mas hoje o que eu trago para todo mundo e eu deixo muito claro é que não é o modelo de remuneração que é o principal. É sim a pessoa que está por trás, sendo o braço direito, né, e te ajudando a tomar as decisões do dia a dia. Então essa confiança de entender, da gente trazer as soluções quando tu vai apresentar a tua área, apresentar todas as soluções, né, quando o William vai buscar trazer uma solução de alavancagem, de aquisição, a gente passar por todas as áreas e tentar identificar para aquele cliente, para aquele momento. E nem sempre quando a gente apresentar vai ser o momento ideal do cliente fazer a aquisição, mas ele precisa ter o conhecimento, ele precisa saber. Né? Então, hoje o que eu quero deixar de recado é que além de a gente entender como remunera um assessor de investimentos ou gerente de banco, a gente também confiar na pessoa que está do outro lado. No final do dia vai ser quem está do meu lado me ajudando. Se eu confio, se eu não confio, se essa pessoa é transparente, se ela não é transparente. Por isso que eu tô aqui hoje querendo, né, nesse primeiro episódio, trazer um pouquinho mais de nós também, do nosso dia a dia, de como que a gente nos enxerga e como que a gente faz, né, esse olhar por trás, que o cliente nos manda a demanda e como que a gente vai detalhar isso, onde a gente vai buscar, como que a gente conversa. Então, eu sempre gosto de levar para vocês, né, quais são as demandas. Inclusive, recentemente eu trouxe uma demanda minha. Graças a Deus, é um bom trabalho que eu vim fazendo nos últimos anos. Esse ano eu fui reconhecido entre os 30 melhores assessores da XP e os 50 melhores assessores ganham uma viagem internacional. E junto com o Will, a gente também ganhou uma campanha, que a gente ganhou uma viagem para o Chile, também por entregar um trabalho bem feito para os nossos clientes. E aí eu ia fazer essas duas viagens internacionais, né, o Chile já aconteceu, foi a minha primeira viagem internacional, agora para o Japão, dia 6 de outubro. A minha esposa em casa falou assim, tá, mas tu vai fazer duas viagens, tu vai lá pra neve, vai esquiar, que não sei o quê, e se acontecer alguma coisa contigo hoje, né, a maior parte do patrimônio tá no teu nome, o que eu faço? Né, como é que eu fico se acontecer alguma coisa contigo? E aí eu vi que eu também não tinha bem feita a minha gestão de risco, né? Não só a minha gestão de risco, como a minha parte de gestão sucessória. E aí eu te procurei e te trouxe essa demanda, assim, de, cara, preciso sentar contigo e a gente ver o que me ajuda aqui, caso aconteça alguma coisa. E quase aconteceu, né? Quase me acidentei lá no Chile tentando fazer uma coisa que eu não sabia fazer. Eu filmei. Então, assim, quando eu te trouxe essa demanda, foi pensando na minha filha, foi pensando na minha esposa, querendo ou não, caso venha faltar hoje, a minha esposa não consegue manter a mesma qualidade de vida que eu consigo proporcionar para elas, né, a gente junto, no caso, né, nós dois somando as rendas, e ela teria dificuldade para trabalhar esse período inicial da minha ausência.
E a gente sempre fala que quem se planeja antes, né, vai ganhar lá na frente. Tu tem até uma frase de efeito para isso, né? Tu sempre traz pra gente. Mas pra gente entrar nesse tema e tu, né, contar um pouquinho desse nosso case, o que tu vê de, assim, maior dificuldade dentro do mercado e maiores tabus que a gente tem também quando a gente vai falar de sucessão, que a gente vai falar de gestão de risco? Porque um cara, mas eu sou novo, eu não vou morrer. Cara, quando eu tava em cima do snow, esquiando lá, fazendo o snowboard, eu pensei assim, graças a Deus eu fiz o seguro com o Jeff, porque eu vou morrer aqui, eu não sei como frear esse negócio. Só que é só quando a gente passa por uma situação de risco que a gente, de fato, vê valor nessas questões, né? Mas, no teu ponto de vista, o que são as maiores dificuldades que a gente tem, caso eu não, por exemplo, fizesse todo esse trabalho anterior, esse planejamento contigo? Tem aquela frase pronta, né? Mas que é importante, que a gente não planeja falhar. A gente falha em não planejar, né? E é justamente isso, né? Em vezes a gente sabe da dor, a gente sabe o que pode acontecer, né? Quando tu me procurou foi isso, né, Pepe? Pô, peraí, eu vou fazer as viagens, mas não é só pelas viagens, né? Eu tenho meu dia a dia. Hoje uma falta na tua família, tu sabe muito melhor do que eu o que impactaria, né? Como manter o padrão de vida hoje da tua família? Como é que ela ia se manter? Porque a gente acaba falando da sucessão, que é muitíssimo importante, mas e o padrão de vida da família? E aquilo que tu queria para tua filha, ter a formação, né? Poder manter ela ali com a mesma qualidade que tu já criou e que tu busca para ela. Né? E aqui até falando um pouco de mim também e um pouco da tua pergunta, mas o William é meu cliente desde 2020, o Gabriel é meu cliente desde 2021, né? Coincidentemente, além de meu amigo, meu cliente, tu desde agora. Né? Então é algo que a gente tem que se preocupar, não adianta. Ou seja na gestão de risco, manter a nossa renda, manter o padrão de vida da família. Pô, a gente que é autônomo, o cara ficar 6 meses parado, 1 ano parado, o que acontece com a nossa renda? Como é que a gente mantém a família? Você foi. A escolinha vai seguir vindo, vai seguir cobrando, né? O boleto continua vindo, né, cara? Nosso aluguel, a nossa pressão do consórcio vai seguir debitando ali, né? A gente tem que pagar. Então, a gestão de risco e a sucessão, elas sempre vão estar linkadas, né? E a manutenção do padrão de vida. Hoje, a principal dor que a gente encontra, tá, Pepe? Na verdade, é a parte de sucessão. O cliente nos procura por isso. Ele nos busca a gente, o assessor traz o cliente pra gente, focado nisso. A gente acaba abraçando toda essa frente aqui. E daí, quando a gente vai falar com o cliente, a gente vai tentar entender o momento dele. Assim como no consórcio, né? A gente tem que fazer uma leitura, né? E por isso que é importante a reunião, né? Então, a gente tem que entender o que o cara está pensando, o que ele busca, o que ele já passou pela vida, né? O que ele entende sobre a sucessão. Certamente, o cliente que já passou por um inventário, é muito mais fácil o processo, né? A gente conversar, explicar, mostrar ferramentas, opções, e ele vê o que vai se encaixar para ele. Vai ter o cliente que é um cara de um patrimônio mais imobilizado, que pode ser que uma holding patrimonial realmente se encaixe para ele. Se ele tem um patrimônio ainda com ganho de capital, aluguéis, por exemplo, e ele tem uma ideia de fazer a sucessão em vida, botar os filhos dentro da holding, começar a doar as cotas, certamente a holding vai se encaixar como uma luva para ele. Tanto para hoje quanto para médio e longo prazo. Por mais que a gente está em um momento que a gente tenha na parte de aluguéis o IBS e o ICS, que são impostos que vão alterar no que vem, mesmo assim a gente tem que entender se daqui a pouco se encaixa para ele diferente do que vai acontecer. Que imposto ele vai pagar. Esse é o fato. Na pessoa física, na jurídica. Eu sempre falo que duas coisas certas na vida que a gente vai morrer e que a gente vai pagar imposto. Né? Muito. Tu que é empresário, né? Gabi, muito imposto. E sobre essa parte de gestão de risco, até pegar o gancho, depois eu tenho que pedir pro Rodrigão, para tu colocar lá o print da minha apólice para provar que, né, aqui a gente tem skin the game, faz mesmo. E também, tu tem o teu, né, Rodrigão? Tu fez o teu. Mas fez pensando na sucessão, agora mais nessa questão, se tu não puder trabalhar, acontecer alguma coisa, ter a renda da família mantida. As duas coisas, né? Pensando principalmente na minha filha, mas também, como eu sou autônomo, trabalhar bastante essa parte ali para não... Porque se der algum problema, né? Já sabe, né? Como é que tu falou? Se der problema na mão, não joga nem vôlei, né, Rodrigo? Nem nada. Ô, Pepe, acho que até só linkando o que eu estava falando, porque é importante complementar. Quando a gente faz essa leitura do cliente, cara, a gente tem algumas ferramentas no Brasil hoje que facilitam o processo sucessório, né? A gente vai ter a holding patrimonial, como eu falei, algum cliente no testamento pode se encaixar, fazer sentido. A gente tem a doação em vida de patrimônio, que é uma excelente ferramenta no momento certo. Importante saber, né? Pô, vou doar patrimônio agora com 30, 40 anos? Não, nossos filhos aí com 5, 10 anos? Não, né? Depois a gente tem as ferramentas financeiras também, né? Uma previdência privada, um VGBL, se encaixa bem para alguns perfis de cliente, um seguro de vida temporário, vitalício, pode ajudar também esse processo.
E é essa leitura que a gente tem que fazer, né? Pô, qual o momento do cliente, o que ele está buscando, o que ele já passou de dor, ou se não passou, eu apresentar para ele dores que podem acontecer. Esse é o fato. Boa. E tu vê assim, quando a gente te leva ao cliente, a gente fez a reunião, tu explicou todas as soluções. Na maioria dos casos, geralmente são duas, né? 2, 3, elas vão se complementando ali, porque a gente pode fazer o seguro, a gente pode deixar um testamento, a gente pode fazer o seguro, pode ter a holding, a gente, né? Inclusive às vezes com empresários, é mais de um empresário dentro da empresa, a gente tem que organizar, porque o cara pensa, tá, mas se acontecer alguma coisa comigo, sim, eu tenho a organização da família, mas se eu tenho um empresário lá com mais sócios, e ele vem a faltar, e às vezes a família não está preparada para assumir, né, a empresa, a gente também consegue auxiliar, trazendo soluções, mas tu vê assim que o que mais encanta o cliente dentro das soluções que a gente traz e o que mais trava o cliente para dar andamento ali nas soluções que a gente traz, assim, o que tu vê? A parte de encantar o cliente é que é uma dor comum ao brasileiro, como eu já tinha dito, a parte do litígio, né? Um inventário, pode tornar um inventário judicial, e a parte do alto custo. Que isso todo mundo sabe, né? A gente tem um ITCMD hoje no Brasil que vai de 2% a 8%, né? Dependendo do estado, esse é o fato. Além disso, a gente tem a reforma tributária que vai trazer todos os estados para esse escalonamento tributário. Isso vai acontecer, já é fato, né? Já passou por Câmara. A reforma tributária finalizou lá em 2023, agora é só ajuste mesmo. A gente tem o custo com advogado, né? 5% a 10% do patrimônio pode ser consumido com advogado, dependendo do extrajudicial e judicial. Custo com cartório, 1% a 2%. Então, essa é a parte que encanta o cliente. Ele saber que existe a dor e existe a solução. Qual é a solução? A gente não tem ela pronta. Não é uma receita de bolo, a gente tem que entender o cliente mesmo. Né? E daí a parte que daqui a pouco menos encanta, talvez, ou enfim, é o cliente enxergar a solução, mas ele querer postergar o problema. Ah, não vou resolver agora. Não, deixa eu esperar quando eu fechar 50 anos. Não, deixa eu me aposentar. E essa é a maior falha que a gente tem. A gente tem que planejar isso aí com o tempo. A gente tem que ter prazo, a gente tem que se organizar com calma. Né? Sempre que a gente deixa a coisa para a última hora, a gente vai pagando mais caro na vida. É assim, é o normal, né? Para mim, para ti, para todo mundo, não adianta, né? Então, se a gente tem tempo, se organiza, conversa, entende, a gente acaba conseguindo avançar e evoluir com uma ferramenta daqui a pouco muito mais em conta do que a gente deixar a sucessão para os herdeiros. Outro ponto importante é que em alguma das sucessões, das ferramentas, desculpa, a gente vai ter que aportar, vai ter que gastar, não adianta, né? E o cliente acaba comparando esse aporte que tem que fazer, esse gasto, com os investimentos dele. E essa é a maior falha que o cliente pode ter. É comparar investimento com a parte da sucessão. Né? A gente, mas tem que aportar, tem que mexer na carteira? Sim. Ou tu deixa para o teu herdeiro pagar lá adiante, né? Um custo muito maior de um patrimônio que tu vai ter alavancado, né? Acumulado ele, crescido o patrimônio. Felizmente, que bom, isso aí é muito bom, né? Mas a conta fica muito mais cara. Tá, até porque a ideia do canal também é para que quem está nos assistindo possa colocar em prática alguma das coisas que a gente está trazendo aqui. Né? E pegando o gancho dessa parte de sucessão, a gente está com aquele caso do médico que construiu o patrimônio, né? Tem uma renda legal, mas é autônomo também, não tem, né, algo fixo, mas está construindo seus investimentos, tem a construção das casas, dos imóveis, tem imóvel para renda, tem imóvel para utilização. Hoje o patrimônio dele está na casa dos 10 milhões, mais ou menos. Quando a gente pega isso, o custo hoje que a gente vê médio vai de 10% a 20% do patrimônio aí, né? Então, a gente está falando de um custo bem elevado pro patrimônio, para a família. Porque quando eu pergunto pro cliente, cara, tu sabe hoje qual que é o tamanho da dor de cabeça que tu deixa pra tua família se tu vier a faltar, se acontecer qualquer coisa contigo? Aí a maioria não sabe responder, sabe que é caro, mas não sabe responder. E aí a gente pergunta, mas como é que tu te prepara? Uma das coisas que o pessoal fala assim é, mas a minha esposa é minha cotitular na conta. Ela acessa o dinheiro. Mas está dividido com ela, a casa também no nome dela, ela vai poder usufruir. Só que eles não sabem quais são os custos e como que isso interfere, que tá, beleza, para ela continuar usufruindo, ela vai ter que dar entrada no inventário. Vai ficar bloqueada se ela não tiver uma conta dela. Como é que tu traz para o cliente, como é que tu mostra, até para trazer um caso prático que a gente já está vendo, como é que a gente está desenhando isso hoje? Perfeito. Então, o que mais vai impactar e o que a gente tem que entender do cliente, né, primeiro, é a comunhão de casamento dele,
Pô, comunhão parcial de bens, separação total de bens, né? Ou aquela universal que é mais antiga, que pode ser um caso também. E o cliente imaginar que a esposa dele vai poder acessar a conta porque ela está de cotitular, se titular. Isso aí é muito dúbio, tá? O judiciário hoje brasileiro, ele não nos dá uma certeza de poder acessar a conta ou não. Ou se puder acessar metade da conta. Né? Mas o que a gente tem visto de decisões é a conta ser bloqueada. O primeiro titular faltou, conta bloqueada. A conta estando bloqueada, meu amigo, tua esposa não tem dinheiro para pagar os boletos amanhã. A escola do teu filho amanhã. E aí, o que ela faz? Então a gente tem que entender como é o casamento, como é que está dividido o patrimônio. E mesmo que o patrimônio seja bem diluído entre as duas partes, isso não isenta a família de fazer o inventário. O custo ele vai acontecer. A família vai ter que pagar lá o ITCMD, o cartório, o advogado, como eu tinha dito, né? Vai ter esse custo em algum momento da vida. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 30 anos. Ele vai acontecer. Então a gente tem que tentar, de antemão, direcionar isso aqui e poder trazer ele mais facilitado, né? A gente reduzir daqui a pouco gasto, que é um gasto, querendo ou não, né? E de uma maneira mais eficiente. É uma eficiência tributária, querendo ou não. Uma das coisas que eu gosto que tu sempre traz na reunião para o cliente, que deixa muito claro, é que quando a gente traz, por exemplo, a questão do seguro, que é o vitalício, né? Que a gente vai pagar ele por um período e depois do seguro, a pólice é nossa. Mas é uma ferramenta que ela resolve o nosso problema em D0. Né? Porque aportei o primeiro ano, depois do primeiro aporte está solucionado. Mas a Previdência pode se tornar um ativo mais barato. Só que se eu não tenho dinheiro lá, o custo é de 1 milhão, 1,5 milhão e eu tenho para depositar, eu vou ter que ir construindo essa Previdência ao longo dos anos. Só que se eu faltar na metade do caminho, tem metade do recurso. No seguro, não. A gente consegue, muitas vezes, direcionar para essa ferramenta e resolver em D0 o problema do cliente. E aí ele vai ter esse tempo para fazer a construção do patrimônio dele, que é o que eu falo, eu tiro um peso das costas do cliente. Quando eu apresento, eu sempre ligo para o cliente, olha, a gente tem que fazer aquela reunião que, né, a sequência de planejamento, que é o teu planejamento sucessório, eu quero te apresentar o Jefferson. E depois dessa reunião eu vou tirar um peso das tuas costas. É sempre que eu falo para o cliente, cara, eu vou tirar um peso das tuas costas, porque tu vai poder construir esse teu patrimônio. Porque não adianta eu apresentar o William e eu ajudar ele a aumentar o patrimônio dele, que do outro lado eu estou ajudando ele a aumentar o problema que ele está deixando para a família caso ele venha a faltar. Então eu sempre caso dessa forma para mostrar que a nossa visão 360 é para isso. É para que eu possa construir e aumentar o patrimônio, mas que eu possa cuidar de quem realmente vai usufruir ou precisa usufruir desse patrimônio. Dele mesmo, né, na questão da gestão de risco que a gente fala, caso venha a faltar alguma coisa ali e manter a qualidade de vida dele no dia a dia até ele se recuperar, ou se realmente tiver alguma fatalidade, uma tragédia que ninguém quer aqui, mas que pode acontecer, a gente está, né, vivendo para isso e a qualquer momento pode acontecer e a família está resguardada. Então eu sempre digo, cara, tu vai poder seguir daqui para frente sem um piano nas costas, né, assumindo os riscos que o empresário tem que assumir, assumindo os riscos que a gente precisa assumir no dia a dia, mas leve e tranquilo de que se acontecer alguma coisa comigo, a minha família, que é o meu bem mais precioso hoje, eu sempre falo, né, a minha família é o meu bem mais precioso que eu tenho, o segundo bem mais precioso hoje são meus clientes, que realmente, né, é o meu ganha-pão. Mas a gente tem que pensar nisso tudo. Então, quando eu te trago, é tendo essa visão. Então, vocês dois, né? Na prática, hoje, quando a gente vai fazer um planejamento sucessório, a gente vai entender a dinâmica familiar, as necessidades, o tamanho do patrimônio. Por isso que, do nosso lado, a gente vai ter toda a dedicação para montar um planejamento. E eu deixo sempre muito alinhado com o meu cliente que os dois têm obrigações, né? Eu vou ter a obrigação de me dedicar, de fazer o planejamento, trazer as melhores soluções. E ele tem a obrigação de me demandar e de me trazer as informações de forma mais completa para que eu possa, de fato, auxiliar ele. Porque não adianta eu ir no médico e não falar o meu histórico, não falar como que eu caí, como que eu me machuquei, o que está acontecendo, qual é o sintoma que eu estou sentindo. Ele não vai ter lá uma bola de cristal para identificar qual que é a solução do meu problema. E até fazendo um link com isso, Will, né, o Jeff trouxe para nós de forma prática como que a gente faz isso. Hoje eu vejo que alguns clientes me trazem uma dúvida. Tá, mas aí eu vou fazer o consórcio, eu vou ter que cuidar das assembleias, eu vou ter que cuidar, né, os lances, vou ter que fazer tudo isso. E um dos diferenciais que a gente entrega também é o nosso time de apoio. Hoje, com o que o cliente precisa se preocupar e quais são as demandas de uma gestão dentro das cartas de consórcio, que é tudo que o cliente não vai precisar se preocupar que a gente vai fazer para ele. Esse é um ponto muito legal, Pepe, porque justamente a gente tem uma estrutura muito grande que cuida disso. Hoje o nosso cliente basicamente ele se preocupa em manter a parcela em dia. Basicamente isso.
E a nossa equipe faz esse acompanhamento. Então, além de ele ter, de fato, a consciência de que precisa manter a parcela em dia para participar das assembleias, para manter a estratégia ativa, a nossa equipe se encarrega de fazer tudo isso. Né? Tudo isso o quê? Basicamente, hoje, quando um cliente faz um consórcio, a gente tem toda uma estrutura arquitetada entre especialista, assessor, que vai cuidar, por exemplo, né, de manter a carteira quando isso é alinhado com o cliente, usar os dividendos, usar os aportes, direcionado junto. Esse trabalho casado entre assessor e especialista, onde a gente direciona aquele valor ali para pagar a parcela de consórcio, manter em dia, mas principalmente a gente tem toda uma estrutura que cuida disso no quesito registrar lances, tá? Então hoje o nosso cliente de consórcio e cliente investidor que tem dinheiro dentro de casa, ele não precisa se preocupar nem em registrar lances. Ele pode sim fazer isso, obviamente. Ele tem aplicativo, ele tem o site onde ele pode fazer, né, esse controle, esse aporte, mas a gente consegue, né, estruturar, a gente consegue registrar os lances para o nosso cliente e depois que ele contempla, muito legal, Pepe, ele não fica na mão de Deus, tá? Então hoje, depois que o nosso cliente, ele não vai precisar criar um link entre ele e a administradora de consórcio. A gente tem uma área dentro de casa que vai pedir a documentação, que vai fazer aquele trabalho de correspondente bancário, sabe? Que basicamente vai fazer cartório, vai pedir documentação, tudo isso feito pela nossa equipe, tá? Então isso é muito legal, porque o cliente ele fica tranquilo, ele foca nos negócios dele, ele foca na vida dele. E a gente cuida de toda a parte, de toda a parte financeira, parte burocrática, antes de contemplar, durante a contemplação e no pós-contemplação. Isso que é muito legal. Então, nosso cliente hoje ele não se preocupa com absolutamente nada. A gente tem uma área, uma estrutura que cuida de tudo isso. Isso, sem dúvida nenhuma, agrega muito hoje para quando um cliente contempla, porque a gente não é um escritório que vende consórcio somente. Né? A gente identifica, né, a necessidade do cliente, direciona para a administradora certa e depois faz todo o processo. Isso é muito legal, né, porque, sem dúvida nenhuma, quando o cliente contempla hoje no banco, ele acaba se tornando um problema. Então, hoje, você contemplar um consórcio no banco acaba demandando mais trabalho, acaba demandando lá para o gerente, na visão do gerente, né? E no nosso caso, não. A gente tem uma estrutura que preza a contemplação do cliente. Por quê? Né? Hoje, pensa comigo, o cliente tem o dinheiro dentro de casa. Então a gente tem um compromisso muito grande com o nosso cliente, investidor. Eu não posso trazer uma ferramenta que não vai ser assertiva. Eu não posso trazer algo que não vai se concretizar. O cliente tem o ativo mais precioso dele, né, ali da questão financeira, que é o recurso dele, de uma vida, às vezes a economia de uma vida, para pensar no futuro dele, está tudo dentro de casa. Então eu não posso trazer para o nosso cliente investidor uma mentira ou uma quebra de expectativa. Eu tenho que trazer para ele, de fato, né, uma garantia que essa estratégia ela vai se concretizar, claro. Então isso realmente muda tudo, tá? Essa experiência ela muda tudo quando a gente fala em consórcio, né? Deixa eu me meter um pouco, Will, até falando de área, né? Tu falou de pós-venda, de tudo mais. O Java tem 500 pessoas envolvidas mais ou menos na operação. Quantos são em consórcio? 10% disso, tranquilamente, hoje está alocado em consórcio. A gente tem uma área de aproximadamente 50 pessoas hoje, né, cuidando de todo esse processo. Porque imagina a responsabilidade que a gente tem na mão. O cliente, às vezes, multimilionário, está ali dentro de casa. Ele está com dinheiro de uma vida, a economia de uma vida, e aí a gente, ele usa a estratégia de consórcio para aumentar patrimônio, para fazer uma alavancagem financeira, para ganhar dinheiro com isso. Porque, sem dúvida nenhuma, hoje o consórcio ele é o dinheiro mais barato que existe no país. E quando a gente tem esse compromisso com o cliente, a gente tem que ter muito cuidado em tudo que a gente fala e em tudo que a gente traz. Então, jamais, e o Pepe me conhece muito bem sobre isso, e toda a equipe de consórcio trabalha nessa linha, a gente vai trazer alguma utopia, a gente vai trazer algum sonho, né, ou ser o que a gente chama de açougueiro. Tem muitos açougueiros na rua que prometem mundos e fundos basicamente focados em receita. A gente tem um compromisso muito maior do que receita. A gente tem o ativo principal da vida de um cliente dentro de casa. O que eu trago, tenho experiência no banco também, né? Comecei no Itaú
E no Itaú a gente via a questão da... Não no Itaú, assim, falando da instituição, mas falando do banco. A gente via os colegas prometendo contemplação para o cliente. Cara, eu te prometo contemplação em tanto tempo. E aí o cara fechava. Só que, pô, passava 3, 4 meses, eu já nem tava mais naquela agência, daí o pepino era de outro, e assim, e aí o cliente ia vendo essa ferramenta e se desgostando, né? E aí quando a gente traz a ferramenta, muitas vezes a gente tem que fazer todo um retrabalho de explicar a ferramenta de novo, e a gente sempre traz, cara, eu não vou te prometer, eu vou te falar os pontos fortes, os pontos fracos, a dificuldade, no final do dia, né, se der tudo errado, quais são os prejuízos, o que vai acontecer, o que né, tu vai deixar de ganhar. Então a gente tem um trabalho de fazer tudo muito bem feito. Como tu falou, eu tô com o meu cliente ali e hoje, eu falei, a minha família em primeiro lugar, meu cliente em segundo lugar, porque o meu ganha-pão vem dali, da confiança e desse trabalho de longo prazo, não é no curto prazo. Até mais porque quando a gente é transparente com o cliente, a gente abre mão daquele ganho inicial para um ganho no longo prazo. E até para ir encerrando assim, esse bate-papo, a minha ideia é que eu traga cada vez mais para o meu cliente essa conversa aberta de como que a gente olha, de como que a gente cuida do patrimônio. Eu me dedico todos os dias a entregar o meu melhor para o cliente. Sei que é a minha equipe que está junto, né? Hoje eu estou falando aqui com o William focado na parte de aquisição através da ferramenta de consórcio. A gente tem várias soluções para o nosso cliente ali dentro, apenas com essa ferramenta, né? Ela é muito híbrida, ela nos ajuda de várias formas. Jefferson, que hoje para mim é imprescindível o cliente passar pela tua mão ali para pelo menos ter esse conhecimento, começar a olhar para isso, para de fato demandar, porque eu tenho um case que para mim eu sofro muito. Ano passado, né, a gente acompanhou uma família que estava fazendo o processo de seguro, foram viajar, o pai veio a óbito, estava com o processo, a mãe me mandou uma mensagem, a esposa me mandou uma mensagem, Zé, como é que está o processo acessório? Eu falei, a gente está vendo o seguro, está vendo algumas outras questões de testamento, tem a previdência que já está, né, ok, mas por quê? O que aconteceu? Não, ele faleceu, acabou tendo tendo uma dengue, e aí foi dengue hemorrágica, enfim, é muito rápido. O cara novo, não conseguiu finalizar o processo, a família teve um processo muito burocrático, tendo que abrir mão de patrimônio, vender patrimônio, e aquilo eu sempre tento trazer, né, de forma assim para mostrar para o cliente que esse planejamento bem feito, as coisas às vezes acontecem sem a gente esperar. Assim como tem cases legais que a gente já trouxe, que a gente conseguiu preparar a família, ganhar dinheiro com aquisição, com venda de carta, enfim, mas o nosso olhar, ele no final do dia, ele é fundamental para ajudar o nosso cliente. Então quero agradecer a presença de vocês, né, agradecer aí esse suporte para aquele cliente ou para aquela pessoa que ainda não é nosso cliente, quiser nos conhecer, entender mais como a gente pode agregar no dia a dia. Hoje a Avel está passando por um momento de expansão, que para mim é o que me deixa muito tranquilo no meu dia a dia, que hoje eu, além de entregar assessoria, de entregar um planejamento financeiro através da Avel Planejamentos, né, a gente também pode atender aquelas famílias que já estão mais consolidadas com a Wealth. Então o Grupo Avel realmente vem crescendo. Eu estou muito satisfeito em ter vocês como meus braços ali dentro do escritório. E se vocês puderem deixar também um recado aí da área, do que a gente tem, de como que a gente vê, o que vocês acham importante trazer aí nesse último momento do nosso bate-papo, dessa primeira conversa que a gente está tendo. E fica o convite, né, para a gente trazer mais assuntos, trazer mais soluções, trazer mais atualizações desse mercado e dessas ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Legal. Sim, hoje, Pepe, acho que o recado principal no que tange a minha área de aquisição patrimonial é que o consórcio ele deixou de ser aquele dinossauro, aquele negócio engessado que existia lá, que surgiu nos anos 60, utilizado estritamente para compra de imóvel, né? Então hoje o consórcio ele é um coringa basicamente de dinheiro barato, né? Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem um custo no consórcio de 1,2 ao ano. Não existe dinheiro mais barato no Brasil. O Gabriel, como empresário, sabe muito bem que quando hoje o empresário precisa de algo, precisa de uma linha, a gente vai buscar algo, um capital de giro, algo nesse sentido, na linha de 2% ao mês. Então, se a gente tem algo, uma ferramenta de dinheiro barato, de 1,2 ao ano, de fato, a gente precisa olhar com carinho, porque hoje a gente consegue, né, por exemplo, fazer várias funções utilizando o consórcio,
A gente consegue fazer, por exemplo, uma estrutura de reforma, né, onde a gente consegue disponibilizar o recurso na conta do cliente, alienando o seu próprio imóvel como garantia. Isso é muito legal. Aquisição de bem de forma barata e estruturada, organizada, planejada, e também para aquele cliente que não tem um apetite tão aguçado por mercado imobiliário físico, ele pode ganhar dinheiro, por exemplo, hoje, com a venda de uma carta contemplada. É um mercado que a gente atua muito forte e hoje o nosso cliente ele pode ganhar dinheiro, maximizar os seus ganhos, tendo um percentual de lucro muito, né, considerável. A gente sempre fala que é a pimentinha da carteira do cliente, né? Usar a carteira dele tradicional para pagar, de fato, uma estratégia diferente, atuando ali, por exemplo, na contemplação de uma carta de consórcio e vendendo essa carta para a gente. Né? A gente tem, então, um estoque onde a gente compra a carta contemplada do nosso cliente e vende essa carta para outra pessoa que tem o interesse principal em adquirir. Então é muito legal que o nosso cliente vai ter um lucro e vai contar com todo o nosso suporte, todo o nosso apoio nesse sentido. É literalmente um ganha-ganha, né? Porque ganha-ganha. A gente ajuda o cliente a ganhar mais dinheiro, o outro cliente que resgataria para fazer uma aquisição vai resgatar menos, então a gente consegue auxiliar em todas as pontas. E é muito legal que quando todo mundo ganha, até energia é diferente. Né? Então, assim, a gente vai ter lucro, o cliente vai ter lucro, então realmente quando todo mundo ganha, a estrutura ela conversa no mesmo sentido. Isso é muito legal. E tu, assim, Jeff, o que tu vê que a gente pode deixar de informação final para o nosso público, no sentido de que o Brasil é um país que está passando por mudanças, como tu falou, já teve a reforma, as coisas vão começar a mudar, a gente vai ter que se adaptar, mas que não é o fim, né? Muitas coisas ainda podem mudar ao longo dos anos e a gente está batendo na tecla do planejamento, ele é fundamental, com antecipação, a gente sempre ter na rotina de estar olhando para isso e fazendo essa gestão ativa, mas se puder deixar um recado final para nós aí. Se tratando de Brasil, é aquela velha máxima, né? Até o passado é incerto. Então, a gente tem que tentar fazer o que está ao nosso alcance, né? Trazer a estrutura da Ávila, daqui a pouco do Grupo Ávila, aqui para a gente poder ver o que se encaixa no cliente. Quando a gente fala da parte de assessoria patrimonial, né, da gestão aqui, da sucessão, a gente até talvez não se alientou tão bem, mas a gente tem ferramentas, tem mais de uma, graças a Deus, né? Se a gente for pensar nos nossos pais, avós aí, há 20, 30 anos atrás, cara, a gente tinha uma ou duas saídas para pensar na sucessão. Hoje a gente tem 7, pelo menos, aí, né? A gente falou aqui da holding, testamento, doação em vida, previdência, seguro, um cliente com patrimônio 10 milhões mais, uma offshore, um fundo exclusivo, daqui a pouco pode se encaixar para ele, né? Temos nuances aí de alterações nos últimos anos, mas a gente tem que entender, daqui a pouco se encaixa para ele. E quando a gente vai para a parte financeira, que é onde o cliente realmente procura a solução, ele vai ter que ir pelo caminho do VGBL, da Previdência Privada, que é uma boa ferramenta, ou do seguro de vida, né? Em vez de temporário, em vez de vitalício. Qual que é a diferença disso, até, inclusive, até para o cliente saber, tá? Se ele vai para uma linha de previdência e ele tem um problema igual ao teu cliente lá do médico de R$1 milhão, ele tem que aportar R$1 milhão no VGBL. Resolve? Resolve. Só que ele imobilizou um patrimônio financeiro para médio e longo prazo. Então, o que vai acontecer? Os anos vão se passar, né? Daqui a pouco o patrimônio está crescendo, vai ter que sempre seguir aportando e tranquilo. Essa é a verdade. E lá no dia da falta dele, a família saca o VGBL ali em 30 dias, 60 dias, depende do caso, paga os custos sucessórios, resolveu o problema, no ano posterior tem que fazer o ajuste fiscal, né? A família vai ser tributada sobre o valor que foi do VGBL. Então, para resolver através de uma previdência, uma questão sucessória, a família gasta 110% do problema. Então, ele tirou no bolso, botou no outro e ainda botou mais 10% de conta para eles pagar. Através do seguro, um cliente médio aí, vamos falar de 50 anos, compra uma pólice de R$1 milhão, na parte do seguro vitalício, né, que é uma das opções, pela metade do valor quase, né, ou 40% abaixo do valor, onde ele tem um prazo de 10 anos para pagar. A maioria do mercado a gente opera com 10 anos, tá? Tem opções de 5 também, um pouco mais também, mas a de 10 anos tem uma eficiência tributária muito interessante ali, melhor, uma eficiência financeira mesmo. Então ele não se capitaliza no momento zero, utiliza a carteira, assim como no consórcio, para daqui a pouco até fazer esses aportes, né? E tá tranquilo, porque se no momento zero acontecer a falta, a família recebe o capital segurado cheio, livre de imposto, sem passar por inventário, inalienável e empenhorável, custo zero. E acho que o recado de hoje é isso, né? Pessoal, vamos buscar conhecimento, né? Aproveitar aí o Pepe como um baita assessor que é, né? Vejam vídeos com o Pepe no YouTube, procurem podcasts, se informem, né? Peguem informação, hoje é muito fácil buscar informação. Até uma das coisas que a gente esqueceu de falar, mas
tem essa linha de que a gente vai auxiliar o cliente a ter essa noção de como que ele pode se preparar, mas o cliente ele já está acostumado a ouvir falar de seguro de vida no banco. E a gente não tocou numa das principais diferenças que, na minha humilde opinião, é muito relevante. Quando eu faço um seguro no banco, todo ano eu tenho que notificar o banco da renovação desse seguro, ou se eu tiver algum problema no meio do caminho, eu posso notificar o banco e o banco ele pode não renovar esse seguro comigo e eu não recebo nada do que eu paguei. Exato. Nas ferramentas que a gente utiliza e nas soluções que a gente traz, a seguradora ela compra o risco do Giuseppe agora de 31 anos, 32 anos, né? E aí, que nem tu sempre diz, se eu quiser começar a nadar com um tubarão, daqui pra frente eu vou começar. Se eu quiser lá esquiar e tentar me matar dessa forma, eu posso seguir. Me traz só assim para a gente poder ter essa alusão das principais diferenças que tu vê do seguro tradicional que a gente tem para o seguro que hoje a gente consegue entregar como uma das soluções dentro do nosso portfólio. Claro, isso é um tabu no Brasil, inclusive, né? O pessoal está acostumado a ter visto o pai, avô, sei lá, alguém da família ter pago um seguro a vida inteira e chegar em um momento ou o banco ir lá e cancelar, porque não quer renovar, não está interesse em renovar, a pessoa começou a ter mais idade, como é um contrato bilateral, o banco fala assim, fulaninho, não quero mais seguir com o seguro. Tu pagou lá 10, 20, 30, 40 anos e perdeu a pólice. E é isso. Ou, pior ainda do que isso, a pessoa está contando com o seguro, faleceu lá o patriarca ou a matriarca da família, vão lá solicitar o sinistro, né? Teve alteração de saúde no meio do contrato, e esse contrato pode ter sido de 40 anos, né? Se teve uma alteração e tu não informou, o banco não é obrigado a pagar, né? A seguradora do banco não é obrigada a pagar. E isso é uma dor, né? Então as famílias têm trauma disso aí, por isso que é um tabu no mercado brasileiro. E quando a gente traz um seguro com congelamento de risco e de idade, o momento da entrada da apólice é o teu congelamento de risco e de idade. Então tudo que tu tem naquele momento é congelado. Brinca, é uma fotografia, né, daquele momento ali. Alterações de saúde, né? Tu fazer aniversário, ficar mais velho, não vai impactar no teu preço. E isso é uma garantia para a vida inteira. Então por isso que é importante, e essa é a principal diferença que a gente tem que atentar. Muito bom. E pessoal, então, agradecer quem nos assiste, quem me acompanha, né, os meus clientes que já sabem o formato que eu trabalho. A ideia é realmente a gente olhar com dedicação, com carinho, foco no patrimônio 360, porque se a gente não tiver essa visão do todo, a gente nunca vai trazer a melhor solução para ti de forma personalizada. Então, mais uma vez, agradecer ao Gabriel. Gabriel, obrigado aí por abrir a casa. Eu que agradeço vocês trazer conhecimento também, que nós não temos muito nessa área, né? Que é bom. E o que acharam da carne? Bah, muito boa. Maravilhoso. Demais, irmão. Fenomenal, Obrigado. fenomenal. Acredito que quem ainda não conhece, né, eu vou deixar o link para visitar o site. Eu vou deixar os contatos também do Instagram aqui, o telefone do Gabriel. Quem quiser ter a sua parrilla personalizada em casa, porque aqui a gente está trabalhando com algo que é personalizado, pode contatar o Gabriel, vai estar em excelentes mãos. E, mais uma vez, agradecer a equipe, o Rodrigo, aí, né, por estar conosco. Vai ter um trabalho gigantesco para fazer a edição disso daqui, mas a ideia é que a gente traga sempre conteúdo de qualidade. E tu que está nos assistindo e que está me acompanhando, deixa nos comentários o que tu quer ver por aqui, o que tu achou, né? Mais informações a gente está à disposição, eu, a equipe, o Will, o Jeff. Então a gente está aqui realmente para agregar, trazer conhecimento. No final do dia não é só sobre atender nosso cliente, mas trazer conhecimento sobre o mercado financeiro, educação financeira, para o máximo de pessoas possíveis. Porque quanto mais bem informados vocês estiverem, melhores decisões vocês vão tomar. E o patrimônio, a gente sabe que é suado. Eu estou aqui na frente do fogo um tempo todo, né? Mas acho que a gente sua muito mais para conseguir um patrimônio do que na frente da churrasqueira ou na frente de uma lareira tomando um bom vinho. Então a ideia é realmente agregar para vocês e trazer conteúdo de qualidade, mas transparente. Focando que, independente do que vocês forem fazer dentro do mercado financeiro, vocês têm que ter uma pessoa de confiança do lado de vocês e que seja totalmente transparente. Obrigado, deixa o like, segue a gente e acompanha os próximos conteúdos.